Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor. Hoje a gente vai começar nosso curso de mecânica newtoniana, mas a nível superior. Então, se você é do ensino médio, provavelmente essa aula não é para você. Mas sem delongas, para começar a falar de mecânica newtoniana, a gente tem que definir os conceitos de cinemática, que é o que vai ser estudado na aula de hoje, e dinâmica. A cinemática é o estudo do movimento. Por exemplo, se eu jogo essa caneta e pego. Quando eu joguei essa caneta, vamos supor que eu sabia de que altura eu joguei ela e qual foi a velocidade inicial que eu joguei essa caneta. Então a gente sabe alguns dados do presente momento em que eu estou jogando, ou seja, velocidade e altura inicial. E com esses dados presentes a gente consegue prever o futuro, a futura trajetória dessa caneta. Que seria, a gente consegue calcular quando ela vai chegar na sua altura máxima, quando ela vai cair, e isso devido à dinâmica, que é o porquê que essas coisas acontecem, como explicar isso. Por exemplo, no caso da caneta aqui, temos a gravidade agindo, a gravidade gera força e peso na caneta. Então isso vai ser estudado na dinâmica, o que gera o movimento, e o movimento em si, estudado na cinemática. Então, para a gente entrar em detalhes, eu gostaria que você considerasse aqui nosso eixo X. Vamos supor que num dado instante t igual a t0, tempo inicial, uma partícula estivesse na posição x igual a x0, x inicial. E que, no instante posterior, t igual a tf, tempo final, essa mesma partícula estivesse no ponto x igual a xf. Desse deslocamento a gente pode, sem saber de mais nada, tirar a velocidade média dessa partícula, que é a posição final dela menos a posição inicial dela sobre seu tempo final menos tempo inicial. Vai estar nossa velocidade aí em km por hora, metros por segundo e várias outras unidades possíveis. Essa formulinha famosa, né, do ensino médio, distância sobre tempo. Mas o problema dessa fórmula é que ela não conta praticamente nenhum detalhe da trajetória dessa partícula. Vamos pegar aqui um gráficozinho. No eixo horizontal a gente vai representar o tempo e no eixo vertical o deslocamento dessa partícula. A gente sabe que ela saiu de x0 num tempo t0 e foi para xf um determinado tempo tf. Mas a gente não sabe nada sobre a trajetória. Ela podia ter ido assim, ou assim. De qualquer forma, mas... Ou seja, ela podia ter saído daqui, voltado no eixo, ido para frente de novo. Ela poderia ter ido com velocidade constante, ela poderia ter ido variando a velocidade. Isso a gente não fica sabendo de nada através de simplesmente velocidade média. Para isso a gente precisa do conceito de velocidade instantânea. Então, mas como saber a velocidade instantânea de uma partícula se aparentemente para descobrir velocidade a gente precisa de dois instantes? Considere esse gráfico aqui. Mesma coisa do outro. Horizontal tempo, vertical deslocamento, x. Imagina que essa partícula saiu da posição x e foi para a posição x mais delta x. Isso de um tempo t até um tempo t mais delta t. Com isso a gente consegue achar a velocidade média da partícula.
seria ΔX sobre ΔT. X mais ΔX menos X sobre ΔX. Aqui embaixo o análogo. Agora vamos supor que esse ΔX seja muito pequeno, ou seja, um ponto vai estar muito próximo do outro. Logo, as diferenças de posição e tempo serão muito pequenas. Mas o que me interessa agora é a velocidade nesse instante, x e t. Mas pensa para você ver. E se você pegar um ΔX cada vez menor, num outro ponto mais próximo, a gente vai fazer novamente essa continha da velocidade média e vai chegar numa velocidade mais próxima dessa velocidade que o ponto estava no instante inicial. E se você diminuir mais ainda esse ΔX e o ΔT, você ainda vai chegar mais próximo, de forma que quando esse ΔX for muito pequeno, a sua velocidade média vai ser muito próxima da instantânea. E é disso que trata o cálculo diferencial, que eu espero que você já tenha estudado, ou pelo menos esteja estudando. Nele, os matemáticos tratam o conceito de infinito e infinitesimal. Então, suponha que esse ΔX seja infinitamente pequeno, ou melhor, infinitesimal. Dessa forma, esse deslocamento será tão desprezível, ou seja, os pontos estarão tão pertos que a velocidade média acaba se tornando a velocidade instantânea. E isso que eu fiz agora foi dar uma explicação bem básica e informal, porque se a gente for entrar nesse mérito de teoria, de limite, cálculo, a gente vai precisar de um curso inteiro só para isso. Mas continuando aqui, o que eles chamam de ΔX infinitesimal, ou seja, o que eles fazem para calcular essa velocidade instantânea é fazer um limite de ΔX tendendo a zero de ΔX sobre ΔT. Limite é o primeiro conceito estudado no cálculo 1 ou no cálculo diferencial. Esse limite aqui é tão importante que acabaram dando um nome especial para ele. Esse limite aqui também é conhecido como a derivada da posição em relação ao tempo, dx sobre dt, que é a nomenclatura usada para a derivada. E se você deriva a velocidade em relação ao tempo, você chega na aceleração instantânea. E a aceleração média também é um conceito análogo à velocidade média, é só você fazer velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Antes de seguir com a física aqui, só queria mostrar, pelo menos, como é que se deriva um polinômio. Então, se a gente tem aqui um polinômio x elevado a n, a sua derivada seria nx elevado a n menos 1. Ou seja, com números, x elevado a 5 seria a sua derivada 5x elevado à quarta. E se a gente tem uma função aqui 3x² mais 2x mais 3, a sua derivada seria 6x, aqui passa para cá multiplicando e fica o expoente 1 aqui, mais 2, e a derivada de uma constante é zero, então sobra nada. Para problemas de cinemática e dinâmica, em quase 100% dos casos, o que vai acontecer
serão problemas com polinômios. Então, se você souber derivar e integrar polinômios, você tem cálculo suficiente para trabalhar com as leis de Newton e com cinemática. Agora a gente vai estudar um tipo de movimento bem específico, que é o movimento com aceleração constante, que apesar de ser um caso muito específico, é tão importante que vale a pena estudar em detalhes isso. E um dos motivos que faz esse caso ser tão importante é que corpos sob ação de gravidade se movimentam com velocidade constante, ou seja, se você joga algum objeto de cima de um prédio e desconsiderando o atrito do ar, esse objeto vai cair em velocidade, em aceleração constante, que tem o nome de G, aceleração da gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, aqui é a nível da superfície da Terra. Então, se a gente tem aqui essa aceleração, deixando de ser uma função do tempo para ser uma constante, a gente consegue, através disso, desenvolver algumas equações para o movimento. Então, se a derivada da velocidade no tempo é igual à aceleração, então se a gente encontrar uma expressão cuja sua derivada dê para a gente o valor A, quer dizer que essa expressão é a expressão da velocidade da partícula em relação ao tempo. Ou seja, o que a gente precisa fazer aqui é uma antiderivada, que também é chamada de integral. A gente pode integrar a derivada da velocidade em relação ao tempo, que é igual à velocidade, v de t, que é a integral de A, ou seja, uma função cuja sua derivada daria para a gente o valor A. E que função seria essa? A ter, lembra lá das derivadas do polinômio? Se a gente deriva isso aqui, a gente obtém A. Mas esse resultado não está completo. Por quê? Se eu tivesse mais qualquer número aqui depois disso, a derivada também seria A, porque a derivada de uma constante é zero. Então a resposta completa seria V de t é igual a t mais uma constante c. E como a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, de maneira análoga, se a gente integrar a função da velocidade, a gente consegue a função para o deslocamento de qualquer partícula com aceleração constante, que seria x de t é igual a t quadrado sobre 2 mais cx mais d. Então, analisando aqui, se você deriva isso aqui, você vai ter at, 2a sobre 2, at. Aqui, derivada disso é c e aqui é zero, ou seja, mesmo caso anterior, uma resposta completa tem que vir somada da constante. Porque se você tivesse só isso aqui, seria uma resposta correta, mas não seria a resposta geral. Essa é a resposta mais completa. Então está aqui uma expressão para a velocidade com aceleração constante, para qualquer movimento com aceleração constante, e aqui posição, equação para posição com aceleração constante. Então vamos estudar com mais detalhes essas equações que a gente acabou de demonstrar. Imagine um objeto que no tempo igual a zero parte do repouso, ou seja, uma velocidade inicial igual a zero, com aceleração constante A. Vamos substituir esses valores aqui lá, na equaçãozinha da velocidade. A gente tem que a velocidade para esse ponto é zero no repouso e o tempo também é igual a zero. Isso deu para a gente que C é igual a zero. Então, no caso
de um objeto partindo do repouso, essa constante C não existe, ela é igual a zero. Agora imagine que a gente parta de um tempo inicial zero com uma velocidade inicial v. Agora nossa equação seria v0 igual a v0 mais c. v0 igual a c. Logo, essa constante c trata-se da velocidade inicial do corpo. Ou seja, se um tempo igual a zero, se quando você começou a estudar esse movimento, ele já tinha uma velocidade, você tem que incluir essa velocidade na equação, que seria essa constante c. Ou seja, se você quer saber a velocidade de um corpo no tempo 10 segundos, por exemplo, você tem que somar a aceleração vezes 10 segundos mais a velocidade que esse corpo já tinha quando você começou a estudar o movimento. Logo, a velocidade no tempo é igual à velocidade inicial do seu corpo mais a t. Então, agora que a gente já entendeu isso, a gente não vai mais chamar isso de c, a gente vai chamar de v0, que é o que realmente é a velocidade inicial desse corpo. De forma análoga, a gente também pode considerar um corpo que partiu do tempo inicial zero com uma posição x igual a x0. Ou seja, substituindo aqui na equação da posição, temos x0 é igual a sobre 2v0 ao quadrado mais cv0 mais d. Logo, d é igual a x0. Ou seja, d é a posição inicial desse objeto. Então, a gente tem aqui de forma análoga a equação da velocidade, a equação da posição, que é at quadrado sobre 2 mais v0t, que a gente já está substituindo aqui o c pelo v0, que a gente encontrou antes, mais x0. Ou seja, para encontrar a posição de um corpo que não parte de posição inicial igual a zero, você soma a sua posição inicial com a velocidade vezes o tempo, mais meio de at quadrado. Essas são as duas equações mais importantes da cinemática. Mas se você pegar essa equação aqui da velocidade e isolar o tempo, você vai ter aqui que t é igual a v menos v0 sobre a. Se você pega esse t aqui e substitui para cada t aqui na equação de posição, você vai chegar na seguinte equação: v final ao quadrado é igual a v inicial ao quadrado mais 2a delta x, x menos x0. Essa equação aqui relaciona velocidade inicial com final, aceleração em posições, e nela você não precisa do tempo. Então, em algumas aplicações, você vai chegar no resultado mais facilmente com essa equação do que usando essas duas aqui. Porque para fazer o que essa equação faz, você precisa fazer a combinação dessas duas. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas pode ser feito. Você consegue resolver tudo só com elas, mas em muitos casos essa vai ser uma praticidade a mais para você resolver seu exercício. Para finalizar a aula, nada melhor que um exemplo aqui para fixar os conceitos que a gente aprendeu hoje. E esse exemplo aqui fala o seguinte: a gente tem um prédio, tem uma pessoa nesse prédio que vai jogar uma bolinha, arremessar para cima,
com velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Aí o que eu quero saber é qual que é a altura máxima dessa bolinha, em quanto tempo ela vai atingir o chão e com que velocidade ela vai atingir o chão. Então, para começar aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os nossos eixos. Como a gente está jogando a bolinha na vertical e ela vai cair na vertical, a gente só precisa do eixo Y, que eu vou definir apontando para cima, e o Y0 vai ser aqui na base do prédio. Você pode colocar onde você quiser, convenção sua. Você poderia considerar o Y0 igual aqui, mas você tem que ser inteligente na hora de definir seu eixo, porque você quer definir seu eixo de forma que as contas fiquem mais simples. E na minha opinião, duas boas escolhas para esse problema seria colocar o eixo Y aqui, de onde a bolinha está saindo, ou aqui na base do prédio. Eu vou escolher hoje aqui na base do prédio. E o tempo inicial, T0, é quando a bolinha é atirada. Então, quando é que essa bolinha vai atingir sua altura máxima? Você joga ela para cima com uma velocidade V0, mas tem uma aceleração da gravidade atuando contra a subida dela, até que chega um ponto que essa velocidade vai ser zero, a bolinha momentaneamente para e começa a cair. Ou seja, esse ponto em que a velocidade é zero é o ponto em que ela atingiu a sua altura máxima. Então vamos pegar aqui a nossa equação da velocidade, que é igual a V0 mais AT, mas no nosso caso aqui, nossa aceleração é a gravidade que está atuando no sentido contrário do movimento da nossa bolinha, ou seja, ela é negativa. Então temos V0 menos GT. Substituindo aqui em valores, vamos considerar uma gravidade aqui de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que o valor mais preciso é 9,8, mas para facilitar o cálculo vamos considerar 10 aqui. Então, quando a velocidade for zero, a gente tem aqui 10, que é a velocidade, menos 10t. Logo, 10t é igual a 10. Ou seja, t é igual a 1 segundo. Essa bolinha chegará na altura máxima em 1 segundo. Mas a gente pode pegar aqui a equação da posição. X de t é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Substituindo aqui os nossos valores, a gente tem que x de t, posição inicial 15 metros, mais v0t, v0 é 10, nosso t 1 segundo, mais aceleração é 10, mas é menos 10, porque a velocidade está aqui, apontando para baixo. Ao contrário do sentido positivo do nosso eixo Y. Então, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Esse pedacinho aqui dá 5. Logo, x de 1 segundo é igual a 15 mais 10, 25, menos 5, 20 metros. Ou seja, você lança a bolinha de uma altura de 15 metros, ela chega até 20 metros de altura e depois começa a cair. Agora, quando é que essa bolinha vai atingir o chão? Você pega aqui a equação da posição. x0 mais v0t
mais AT quadrado sobre 2. Quando ela atinge o chão, o x é igual a zero. Ou seja, 0 é igual a 15 mais 10t menos 10, novamente a gravidade aqui está negativa porque ela está apontando contra o sentido do eixo y, t quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, que é só usar a formulinha de Bhaskara aqui para resolver. Eu não vou entrar nesse mérito agora para não gastar tempo com isso é trivial. Mas com isso aqui a gente vai chegar no resultado de, aliás, dois resultados, né? Porque uma equação quadrática gera dois resultados de menos 1 segundo e 3 segundos. Esse resultado aqui é totalmente incoerente, né? Não faz sentido falar em tempo negativo. Então, ele atinge o chão depois de 3 segundos de seu lançamento. E com que velocidade? Só pegar a formulinha aqui, ó, V0 mais AT. Tempo 3 segundos. A gente tem aqui V é igual a 10 menos 30, ou seja, menos 20 metros por segundo. A gente saiu aqui com um valor negativo, que mostra que a bolinha está caindo e não subindo. Então, novamente, um valor coerente aqui. Então, a aula de hoje é isso aí, meus amigos. E na próxima aula eu pretendo trazer exercícios mais complexos de cinemática, principalmente exercícios que acontecem no eixo XY, porque aqui a gente tratou de um exercício que está só ao longo do eixo Y, jogando o corpo para cima e ele cai na mesma direção. Mas na próxima eu pretendo trazer no eixo XY, que são mais difíceis. Algumas pessoas costumam dar uma aula de eixo, de mais de um eixo, para depois fazer exercício, mas eu prefiro ensinar movimento em mais de um eixo, já fazendo exercício, já aplicando. Então, se vocês gostaram dessa aula aqui, por favor, dê uma força para o canal, dá seu joinha, se inscreva. E é isso aí, valeu, um abraço!